foi? Ah, finalmente! Você quer me infartar, né? Você sabe que eu sou velho, você é jovenzinho. Você quer me matar, né? Não, uma vida sem emoção não vale a pena. Ah, tá certo, tá certo. Escuta, Guilherme, como é uma conversa entre homens, você mandou a Rita dormir essa hora, não foi? Então, menino, não, o que que aconteceu? A Rita vinha. O problema foi, hoje, normalmente às quintas-feiras, a gente faz as gravações do canal, né? Então, sempre quando eu vou participar de live, quando eu vou fazer parte de projeto, vou fazer aula que é gratuita, eu encaixo sempre após as gravações. Então, eu aproveito, né, esse dia de trabalho montado e junto os meus outros compromissos que eu quero fazer nesse dia. Hoje a equipe do Tempero Drag, quem vem para cá gravar sempre comigo é o Arthur. Hoje ele não pôde vir e aí a gravação foi remarcada. Aí hoje eu tive que vir desmontado para cá. Você consegue aguentar você ser tão totipotente? Porque você entra, Guilherme, é lindo, ele é lindo, ele é lindo. Aí entra a Rita, ela é linda, ela é linda. Você consegue ser tão totipotente assim, belo para todo lado? Eu acho que a galera que consegue ver beleza onde não tem. As pessoas, elas são essa jornada, né, como comunicador, essa jornada como agitador, ela tem me renovado muito em esperança da receptividade do público, né? A Rita tem acontecido numa época de afetos tristes, mas ao mesmo tempo que ela acontece nessa época de afetos tristes, ela me ajuda a renovar os meus afetos felizes, né? Os meus afetos contentes. Essa resposta, a receptividade do público, ela é algo que dificilmente eu esperei, ou esperava, ou esperaria que acontecesse. Ela sempre me tira do lugar um pouco, tá? Que é um negócio doido. E vez ou outra eu vejo alguém falando que essa beleza, né, a qual as pessoas se referem é uma beleza de conteúdo. Eu me lembro muito do Paulo Freire também, que falava que não existe ensino feio, que o processo de ensino-aprendizagem ele depende da boniteza metodológica, né, da boniteza pedagógica. O projeto como Rita Von Hunt é um projeto de boniteza pedagógica, né? Eu tento fazer com que seja o mais bonito possível. Antes da gente entrar nisso, Guilherme Terreri Lima Pereira, você é um artista, professor, ator, youtuber, comediante, drag queen como Rita Von Hunt. E antes da gente começar, eu queria agradecer para você porque você foi extremamente generoso. Você hoje é uma Imagina. pessoa muito famosa, você é uma pessoa que tem aparecido com brilho. E desde o primeiro momento, quando eu te enviei o convite, você foi de uma fidalguia, imediatamente me respondendo, aceitando. Então, queria de público dizer que você é um fidalgo. Ou uma. Não sei agora como é que nós vamos fazer com isso, mas você é tudo isso. Tá? Eu agradeço muito, agradeço muito. Não tenho apreço nenhum pela aristocracia, mas eu acho muito, muito bonito isso que você está fazendo, tá? Que eu sou tento ser, né, um grande amigo de todo intelectual brasileiro que está fazendo nessa hora o trabalho mais central das nossas vidas. A gente está passando por um momento de falência cognitiva. A gente está passando por um momento de empobrecimento intelectual como poucas vezes a gente viu na história do planeta. Uhum. Né? Eu tô pensando agora em algumas ditaduras no mundo, no Sri Lanka, na Indonésia houve algo parecido, em Serra Leoa houve algo parecido, a Márcia Tiburi está fazendo uma live agora com a Mídia Ninja, acabei de ser avisado aqui. Depois a gente vai lá e assiste. Mas a Márcia é outro exemplo, como você, desses intelectuais que estão ocupados e preocupados em ocupar uma linha de frente de comunicação.
quando eu estava me referindo a essas ditaduras, a história dessas ditaduras, é porque e toda ditadura se pretendeu a esse lugar, essas ditaduras militares nefastas, né? De ceifar a intelectualidade. O intelectual, ele é o espectro oposto, né? Ele é o ponto oposto do ditador. O ditador é sempre alguém repleto de certezas, e um verdadeiro intelectual é alguém repleto de dúvida, né? Eu acho que a coisa mais bonita do trabalho intelectual é a gente sempre falar: olha, pelo que eu levantei até agora, pode ser que seja isso. Os dados que eu fui capaz de coletar mostram que que a minha interpretação é capaz de ler como isso aqui. E aí, quando a gente pensa... vou aqui falar do Bolsonaro, né? Mas quando a gente pensa... Fala nefasto, não fala o nome. Eu tive um professor que dizia que quem cita ressuscita, né? E esse aí a gente espera que a história dê cabo dele. Mas os ditadores, eles são esses seres que desprezam a dúvida, né? Então, eles são cheios de falar: não, imagina, isso é uma gripezinha. Não, imagina, isso aí é teoria da conspiração. Gente, o boçal do Ernesto Araújo, que agora foi tirado do seu posto, né? Sei lá como que aquilo virou chanceler do Brasil. O Brasil que já teve como chanceler e como pessoa trabalhando, né, nas relações exteriores, o Guimarães Rosa, né? É uma ofensa à história da diplomacia brasileira ter Ernesto Araújo ter tido, né? Porque ainda bem que saiu. O Ernesto Araújo, ele foi capa do The Guardian, né? Talvez o jornal de maior circulação do Reino Unido, ao dizer que o aquecimento global era uma trama marxista. É preciso um nível de estupidez recheado, coberto. O meu amigo Rodrigo Pardal está aqui. É preciso um nível de estupidez recheado e coberto de certeza. Porque tem isso, né? A certeza, ela cega. Enquanto a dúvida, ela convoca, ela nos impele à busca. Eu costumo dizer que a inteligência e a cultura têm limite. A burrice, não. Não é isso? Exato, exato. A ignorância, ela é um mar sem fim, né? E agora a gente está navegando esse mar. E, de verdade, eu espero muito, muito, muito. É talvez a minha grande expectativa que esse acontecimento político, esse episódio da história do Brasil, deixe uma cicatriz profunda do que significa se abraçar com a ignorância, do que significa se entregar à burrice estapafúrdia desse asno. Você que é historiador... Não, eu sou professor de literatura. Grande intelectual, você faz letras, você fez letras... Mas você lembra daquela história de que quem não conhece a história tende a repeti-la. O que é besteira. Quem aprende com a história, não é verdade? A gente fica repetindo. História não tem moral, não é? Não tem uma moral. Tem três, né? Vamos lá. Três pensadores que vão colocar coisas importantes para a gente aqui. O primeiro deles é o Hegel. Quando Hegel vai... A frase famosa, né, que ficou famosa porque o Marx decidiu retornar a ela, quando Hegel, definindo, né, a dialética, ele vai falar que grandes eventos históricos têm uma tendência a se repetir. E aí o Marx, que era debochadíssimo, assim, quando eu dou aula, estou com o meu grupo, tenho gente estudando comigo, esse é um dos pontos centrais que eu faço questão de bater na tecla.
o Marx, ele era um mestre da ironia, do deboche. Ele era muito, muito, muito... não tem texto que ele não esteja arrumando briga com alguém. E aí, o Marx, quando volta nessa frase específica do Hegel, ele fala, sim, a história, ela se repete. Da primeira vez como tragédia, da segunda como farsa. Sim. Né? E por último, o Walter Benjamin, quando está escrevendo, né, as teses sobre o conceito de história, e eu tenho um grande amigo, o Gustavo Gaiofato, que é estudioso dentro de Walter Benjamin, ele dá curso de Walter Benjamin, ele tem uma página aqui no Instagram chamada História Cabeluda, que ele fez um vídeo recentemente agora para se lembrar, para que nos lembremos da ditadura. E ele conta que, como professor de história, sempre que ele entra numa sala de aula, ele, independente se o grupo de alunos tem 12, tem 15, 17 anos de idade, se é universitário, se é pós-universitário, né, no mestrado, doutorado, a primeira coisa que ele fala é qual é a função de estudar história. E os alunos, eles têm quase um caguete, né, de responder. A gente estuda história para não repetir os erros do... E esse meu amigo, ele fala, ei, para tudo. Isso não existe. A gente estuda história para perceber que passado, presente e futuro são a mesma coisa. Os modos e meios do passado, se não forem interrompidos, corrigidos, se não tiverem suas rotas alteradas, eles se tornam o presente. E ao se tornarem o presente, eles orquestram, organizam, constroem o futuro. Né? A gente estuda história para entender que tudo é processo histórico. A gente estuda história para entender que o hoje depende integralmente do ontem. Né? Ou para puxar a brasa para minha sardinha, que eu não vou ficar falando de historiador, apesar de que o Walter Benjamin era muito mais um crítico de cultura do que um historiador, o George Orwell, né, o Arthur Blair, escritor britânico que adotou o pseudônimo Orwell para escrever, ele, no 1984, ele tem essa frase que é: quem domina o presente controla o passado. E quem controla o passado controla o futuro. Né? Uma das construções que torna 1984 uma distopia é que existe uma revisão ad eternum do processo histórico. Sim. Então, a partir do momento... E a gente está vendo isso agora, meus amores. Né? Eu sei lá, eu fico muito embasbacado de ver como o bolsonarismo no Brasil, mas o trumpismo nos Estados Unidos também, né? Como eles foram, e eu usei esse verbo no passado, Deus me ouça, como eles foram ao mesmo tempo, escamoteamento, mas explicitação, deixando nu, deixando explícito que o Ministério da Verdade não é uma ficção. Que esses intentos ditatoriais, eles sonham em poder reescrever a história. Eles sonham em poder nos dizer, manipular dados, manipular discursos. Acabei de ver aqui que tem uma... Gui, Fala, meu querido. É a nova língua, não é? Exato. Língua. Escuta, antes de eu dizer... Bom, eu vou dizer para você que já sopraram aqui que a Rita teve um crush com Marx, tá? O Carlinhos lá que você fala. Mas peraí, deixa eu falar. A primeira pergunta de praxe que eu faço é: Gui, você pode falar um pouquinho da sua trajetória até chegar a Rita? Posso. Como é que foi a sua trajetória? E aí a gente fala dessa coisa genial que surgiu. Mas a sua trajetória, como é que foi? Conta um pouco a sua história de vida. Tá, só deixa eu mandar um beijo para Rosimar, ela está aqui nos assistindo. Ela foi minha aluna, assim, durante muito tempo. Ela é um amor da minha vida, professora de inglês também. Amo muito essa moça.
Bom, vamos lá. Qual que é a minha trajetória? Você sabe que hoje teve um momento do dia, tá? Eu moro num prédio aqui no centrão de São Paulo, assim, bem centrão mesmo. E por sorte do destino, nessa pandemia, nesse lockdown, eu tenho um grande amigo morando no mesmo prédio que eu. No quinto andar, o João, que é um amigão meu que mora aqui no andar de cima. E aí, para sobreviver, né, a gente encontrou como ferramenta de sobrevivência, estamos trancafiados em casa, a gente mal tem saído para fazer compra de necessidade básica. Quando a gente sai, a gente também reveza, tal. Temos nos ajudado em tudo. E a gente, então come na casa um do outro. Então o almoço é lá, o jantar, aí o almoço do outro dia é aqui. Então a gente pelo menos troca de cenário, né? Consegue dar uma arejada na angústia, pelo menos trocando de cenário. E hoje, tá, que quando eu voltei do almoço, eu entrei aqui em casa, e aí quando você entra aqui na minha casa, a primeira, você entra assim, a primeira coisa que você vê é um quadro que eu não pendurei, eu deixei no chão, de uma modelo com um fraque, né? Como se fosse a Marlene Dietrich, Ei. né? Ela tá com um traje masculino. E aí na frente desse quadro, na parede, tem os olhos da Clarice Lispector. E aí hoje, quando eu entrei aqui em casa, eu fiquei pensando, eu sempre, desde bebê, eu sempre orbitei em torno de mulheres, né? Eu sempre tive uma atração infinita por mulheres. Eu as acho enormemente mais interessantes do que os homens. Sempre que, por exemplo, quando a gente pensa em literatura, né? A gente costuma fazer uma grande brincadeira como professor de inglês. Se tiver outros professores de inglês aqui, eles devem saber do que eu vou falar. Mas é que quando a gente dá aula de literatura inglesa, na poesia, é basicamente homem, homem, homem. Mas quando chega no romance, é impossível escapar das mulheres. As irmãs Brontë, a Jane Austen, a Virginia Woolf, a Sylvia Plath, é impossível. As mulheres, elas dominam. A Harper Lee, né, com To Kill a Mockingbird, é impossível. A Toni Morrison, é impossível dar aula de literatura inglesa sem trabalhar majoritariamente as mulheres. E aí eu fico sempre pensando nisso. A minha trajetória, ela basicamente, ela depende desse traço de personalidade. Ou talvez um traço social, eu vou levar algum tempo ainda para entender. Que é o fato de que eu nutro, desde sempre, um encantamento com as mulheres que passaram pela minha vida. As minhas maiores amigas são mulheres, as minhas melhores professoras foram mulheres, e as intelectuais, né, com as quais eu trabalho, as artistas, tarará, e minha mãe, ela basicamente o que as pessoas veem quando elas estão vendo a tela, basicamente o que elas estão vendo é o senso de humor da minha mãe. A Rita Von Hunt, ela é o senso de humor da minha mãe. Sim. A minha mãe, ela tinha um raciocínio muito rápido, assim, chegava a ser um pouco assombroso, e um humor cáustico, corrosivo, né? Destruía as coisas, o humor dela. E a minha avó, mãe da minha mãe, é artista, ela ainda está viva, minha mãe já faleceu. Ela é artista plástica e poetisa. Então, em algum lugar, a jornada começa numa vivência familiar, né? A Rita mas ela não para, né? Como eu estou fazendo uma persona e não um personagem, o personagem é estanque. A persona, ela se atualiza a cada episódio.
como eu estou fazendo essa persona e não esse personagem, ela dá sequência. Mas a Rita, ela começa com essas duas pedras fundamentais, que são o jeito da minha mãe estar no mundo e o jeito da minha avó estar no mundo. Elas tinham um arranca-rabo, né? Minha mãe e minha avó só foram ficar amigas no final da vida, porque ao longo da vida elas tinham esse clash geracional, né? A minha avó, ela era... meu avô, ele foi um dos fundadores, um dos articuladores do PT, do Partido dos Trabalhadores, isso lá... Nossa, meu avô refugiou gente na ditadura, é uma longa história. Mas a minha avó, ela traduzia os textos para os grupos de estudo. Uhum. Então, a minha avó tinha esse papel intelectual na esquerda. A minha mãe, ela já era uma agitadora. E minha mãe estudou na França, né? Ela morou na França de 68 até os anos 80, mais ou menos, assim. A sua mãe Isso, a minha mãe. pegou o ano 8 na França? Sim, Sim. sim. Isso explica muita coisa. É. E a minha mãe, ela já, talvez por ter vivido, né, essa efervescência cultural e tal, ela estava muito mais ligada a um anarquismo, né, a um anarcocomunismo. Então eu bebo muito dessas duas primeiras referências, mas existe uma coisa de que a Rita não para, né? Eu vou contar aqui uma curiosidade, assim, uma anedota. Eu tenho hoje seguidores, alunos, alunas, estudantes, amigos, pessoas com quem eu trabalho, né, escrevendo texto, tarará, que me falam assim: Guilherme, eu tive aula, conheci, fui aluno, trabalhei com a Maria Elisa Sevasco, com a Maria Silvia Betti, que são professoras lá da USP, né? As duas foram minhas professoras. E a Rita tem alguma coisa. E eu falo, mas a Rita tem muita coisa, né? Eu durante a jornada dentro das letras, tem alguém que falou também, quero saber o que aconteceu na França de 68. Rolou o maio de 68, que foi o levante da classe trabalhadora, dos imigrantes, das feministas, dos intelectuais, das pessoas LGBTQIA+. 68, ali vai ter Stonewall, do outro lado do planeta, nos Estados Unidos. Os anos 60, eles são um caldo cultural de contracultura no mundo. Os Estados Unidos vai perder a guerra do Vietnã, tarará. A gente fala dessa época do mundo porque é uma época que a contracultura estava fazendo com que a cultura hegemônica tremesse. Esses anos 60, todos os golpes militares que vão ter na América Latina, financiados pelos Estados Unidos, eles acontecem nessa época, né? Mas para a galera entender, é uma era de revolução cultural. E a nova esquerda britânica, enfim, todas as novas formas de fazer cinema, Nouvelle Vague na França, cinema novo no Brasil, tudo está acontecendo nessa época. Perdoe, tem um livro do Zuenir Ventura, 68, Ano que Não Acabou, que também mostra muito da gente, não é? Exato. E aí, alguém às vezes... Então, essa anedota é isso, né? Alguém às vezes me fala, a Maria Silvia Betti, eu falo, sim, prazer, tá aqui, mora aqui dentro. A Maria Elisa Sevasco, eu falo, sou eu também. Se ela estiver ocupada, você manda e-mail para mim. Porque são pessoas que... eu gosto muito da forma com a qual a gente coloca isso via estudos de cultura. A gente costuma falar que a cultura... que os estudos de cultura, portanto, forma e informa a sociedade. Então, essas mulheres que eu estou citando aqui, elas são mulheres que me formaram, mas também me informaram.
Então, elas, de alguma forma, são forma e conteúdo do meu processo, do meu trabalho. Não obstante, não de forma surpreendente, a Rita acontece como uma mulher mais velha, uma mulher mais velha de esquerda, uma mulher mais velha de esquerda que faz um trabalho intelectual, uma mulher mais velha de esquerda com um trabalho intelectual dentro das artes. Então, ela é esse apanhado, esse reflexo, esse processo, né? Ó, estão me provocando, porque outro dia falou que esse povo que fica com fundo de biblioteca falso, né? Estão me provocando, então deixa eu fazer assim, vai fundo de biblioteca falso. Você estava lembrando da biografia que outro dia estava vendo do Daniel Cohn-Bendit, que é o Daniel Ruivo, não é? Lá de maio de 68, em Paris. Conhece essa biografia? Acho que não, Taki. Depois falamos. Escuta. Maravilha. Eu gosto muito filosofia, de mitologia, e eu me lembro que Zeus um dia teve uma tremenda dor de cabeça e da tampa da cabeça dele saiu a mais Atena. das deusas, Atena. Foi assim? A Rita saiu do tampo da sua cabeça? Um dia você falou, ai, que dor de cabeça, e ela surgiu? Talvez. Você sabe como é que a Rita apareceu? Eu tenho algumas possibilidades dela ter aparecido. Eu acho que ela começou a aparecer numa peça de teatro que eu fiz. Eu estudei lá em Ribeirão Preto, eu estudei quando era criança. Não muito criança, já menos criança. Eu estudei num colégio chamado Santa Úrsula. Tá lá até hoje, né? É um colégio importante. E na minha época, quando eu acho que eu tenho alguma coisa como 7 ou 8, ou no mais tardar 9 anos de idade. Acho que não estou em 9, não. Tenho 7 ou 8. Acabei de ser alfabetizado. E a gente tinha um processo nas aulas de ler e encenar, né? Que tem muito a ver com a metodologia Montessori, né? Da Maria Montessori. De experienciar o aprendizado. E aí, de certa forma, a gente fazia teatro do que estava lendo. E ali, com 7, 8 anos, a gente lê como 2 projetos de português, Ali Babá e os 40 Ladrões e Sonho de uma Noite de Verão. Em ordem oposta. Primeiro Sonho, depois Ali Babá. E eu era uma criança cheia de plá, 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 cheia de fazer, de organizar, de juntar. E, então eu organizei o grupo de teatro, distribuí os papéis, e aí eu falei, ou eu faço o Oberon, que é o rei das fadas, ou eu não faço ninguém. E aí, no dia de apresentar a peça, a minha mãe também era muito entusiasta das minhas loucuras. Então, as crianças, assim, elas foram apresentar a peça de teatro com um figurino tranquilinho, assim, sei lá, uma roupinha de algodão cru, alguma coisa assim, porque se passa em Atenas. E, menino, eu apareci de Oberon assim, um passo da drag queen. Tinha manto, tinha cetro, tinha coroa. E eu lembro que era um livro com muita imagem, né? Imagina, alfabetização de criança, Sonho de uma Noite de Verão, adaptado, 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 adaptado. E ao ver essa figura desse rei, que não é homem, não é mulher, né? É rei de fadas e gnomos e duendes, eu falei, eu acho que é por aí. Né? Eu estava ali encontrando quem eu era no mundo. E talvez essa tenha sido a primeira escapada, a primeira fagulha da Rita. Ela vai, até acender como fogueira, ela vai juntar várias fagulhas, né? Eu me formei, estudei primeiro artes cênicas na Unirio. E lá a gente fez muitos trabalhos, infinitos trabalhos. Um deles
sonho de uma noite de verão outra vez, mas o mais importante para a Rita talvez tenha sido o melodrama da meia-noite, né? A gente montou uma companhia de teatro lá no Rio de Janeiro, a Companhia Melodramática do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, a gente entrou em cartaz com essa peça. Eu tenho muitos amigos, todos amigos dessa companhia ainda. Assim que a pandemia acabar, a gente tem esse sonho de poder se juntar todo mundo de novo e entrar em cartaz com essa peça aqui em São Paulo. E o melodrama da meia-noite, ele é uma referência ao melodrama francês. Então, que é um gênero teatral do final do final do 16, 1700, do início do 17, 1800. Perdão, errei os séculos. Do início do 19, 1800, do final do 18, 1700. E o melodrama, ele ganha esse nome porque ele é um drama, né? Então ele é, de certa forma, um gênero burguês, mas ele não é para as camadas pequeno e médio e alta burguesa francesa. Ele é para o povão. E a única forma de fazer o povão se engajar com o drama, que é um gênero por excelência burguês, né? O drama é sobre contar a história privada da casa de alguém, né? Senhorita Júlia, Casa de Boné, tipo, se eu pudesse entrar na casa de um burguês safado, o que eu ia ver? Esse é o drama, né? O Manuel Carlos, o drama por excelência na dramaturgia brasileira. É você nas casas do Leblon, descobrindo como vivem as Helenas e os Carlos Daniéis, né? E como que a gente faz o populacho se engajar com isso? Bom, a resposta está dada pelo drama francês desde que o mundo é mundo. É através do melodrama, né? Você esvazia as personagens, você transforma tudo que foi esférico e profundo em círculo achatado, você coloca música, né? Quem não se lembra de uma novela da Globo que toda vez que vai trocar de núcleo, vai para o núcleo pobre, vai para o núcleo rico, vai para o núcleo drogado, começa com uma música, né? Goiabada cascão encaixa, é coisa fina assim, e ninguém mais acha. Tocava quando filmes pobres, né? A Dona Jura muito esperta, dando mole pro Tião, com cervejinha gelada e o quê? E pastel de camarão. É assim que a novela vai pro pobre. Cara, você dorme de vez em quando? Não, eu durmo 2, 3 horas por dia. Eu vou morrer logo, Deus queira. Aí, essa técnica melodramática, ela era o que a gente fazia em cena e via essa técnica melodramática, quando a gente extinguia as possibilidades nos ensaios, no treinamento, a gente fazia o Melodover, que era o melodrama na obra do Almodóvar. E aí, a Rita talvez tenha começado aqui, porque uma das personagens que eu fazia era a Nina. Era Nina, a prostituta do terceiro andar. Ela era uma pessoa não binária que se prostituía e que namorava um padre, que era não era o Wellington, eu estou tentando lembrar quem era o menino da companhia de teatro. Não. O Wesley. Lembrei. E aí ela era uma prostituta não binária que morava no terceiro andar de um cortiço e que namorava um padre. Tipo, isso é o Melodover, né? O melodrama em cima da obra do Almodóvar. E talvez a Rita tenha começado ali. Eu tenho umas fotos da gente em cena, assim, e ela usava um tank top vermelho, assim, uma blusa de alcinha vermelha grudada, uma sainha azul, vagabunda, uma meia calça arrastão e umas botas, assim, de stripper. Que ano é isso? Oi? Que ano é isso? Deixa eu pensar, eu vim para São Paulo em 2011. Isso é 2010. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe que
você lembra a história do Conan Doyle? O Conan Doyle ficou tão puto que todo mundo só filiava o nome dele. É o Sherlock Holmes que resolveu matar o Sherlock Holmes. Depois ele teve que ressuscitar. O Marcelo Taz esteve aqui com a gente. Eu falei para ele, escuta, teve algum momento que você falou assim, eu preciso matar o Ernesto Varela, porque senão o Taz não continua vivendo. A Rita é muito jovenzinha, mas em algum momento você pensou que em algum momento eu vou ter que matar a Rita, porque senão eu viro a Rita o tempo todo, eu não consigo me separar dela. Você pensa em alguma coisa desse tipo? Eu nunca pensei, eu estou pensando agora. Hoje eu consigo ver da seguinte forma. Como é que ela chama? A Rita, ela, ela é, de certa forma, uma performance do meu senso de humor. Então, toda vez que eu estou fazendo a Rita, eu estou performando o que é o meu senso de humor. O Guilherme, ele é mais taciturno, né? Vou voltar para o João, meu vizinho do quinto andar. O João morou um tempo em Portugal. E aí ele conta muito das histórias que ele viveu lá, né? E ele fala, olha, o português é por excelência um povo fático, né? Eles são muito apegados ao destino, à tragédia, eles são mais taciturnos. Minha avó é portuguesa. Minha avó, a família da minha avó fugiu de Portugal, né? Minha avó chegou no Brasil com uns 7, 10 anos de idade, assim. E eu fui criado, né? Passei muito tempo na casa dessa mulher portuguesa, que nasceu em Portugal, cresceu em Portugal, que os pais eram portugueses, né? E eu acho que o Guilherme ele tem muito dessa coisa de eu sou um otimista da razão, mas um pessimista da ação. Sei. Eu escutei isso recentemente, me fez rir muito, de que para eu parar de falar um pouco da devastação e também falar da jardinagem. Mas eu não dou conta, né? Eu não consigo. Eu acho que eu estou muito preocupado. Então, acho que é isso. A Rita é a forma que eu encontrei de, por uma via artística, poder abrir mão de uma preocupação excessiva, de um peso excessivo, que eu acho que o Guilherme tem e traz. Então, quando eu estou ocupando os espaços como Rita, mas quem já foi, né, quem já foi meu aluno, minha aluna, estudante, sabe que o curso com o qual eu viajava o Brasil dando aula é um curso de 4 horas, né, uma aula universitária. E não existe Rita durante 4 horas. Ela aparece nas piadas e depois ela vai embora e é surra de estudos culturais pessimistas. Então, acho que eu encontrei nessa simbiose uma forma de não me render ao bom humor e não afundar na melancolia. Então, é uma gangorra. Que nesse momento te equilibra bem. Que nesse momento me equilibra bem, mas eu acho que mais do que me equilibra bem, tá? Que me mantém em movimento. Tá. Eu gosto muito da Maria Rita Kel. Muito, muito. Uhum. E no Tempo e o Cão, ela fala muito sobre isso, né? Ela lê o Valéry, o Paul Valéry, e ele a provoca e ela começa. E ela vai formular. Eu tô estudando isso agora porque eu tô pensando em fazer um vídeo para o canal sobre isso. Ela vai formular como a depressão suprime a melancolia, que era o mal do século, né? Desde a Idade Média até a modernidade, e como a partir da modernidade a gente tem um novo mal do século, que é a depressão. Mas a Maria Rita Kel, ela olha para a depressão como se a depressão pudesse ser uma resposta ao tempo. Resposta, eu não estou falando resultado. Resposta, eu estou falando enfrentamento.
a depressão, né? Se recusar a escolher, se recusar a se mover, se recusar a sair, se recusar a participar, como isso pode, de alguma forma, ser uma contravenção do nosso tempo. E eu acho, então, que a Rita, ao me colocar nessa gangorra, ela não permite que eu ceda a resposta natural do nosso tempo, né? Que seria, talvez, desistir da luta. É. Olha, eu acabei de receber 2 telegramas. Telegrama é uma coisa tão velha, né? Mas a Bia Kicis e o Carluxo não vão entrar para te assistir. Ô, dó! Ô dó, né? Nossa, fico sentido, tadinhos. Escuta, a nossa live era para falar de cultura, mas você fala de qualquer coisa aqui, porque você navega muito bem em tudo. Mas Eu sou um falastrão. existe política cultural no Brasil? Existiu. É. Existiu. Eu tenho uma grande amiga, minha melhor amiga da época da Letras, que é a Heloíse Meleiro. Ela não é afeita à rede social, mas a gente está agora em comunicação porque tramita, né, mais um desmonte, uma possibilidade de desmonte no nosso horizonte, via MEC, né, Uhum. que são os nossos projetos e programas de alfabetização. Durante os governos Lula, eu acho que mais especialmente na transição do último Lula para a primeira Dilma. Mas, gente, eu não estou afeito às datas agora, não levem o que eu estou falando a ferro e fogo, tá? Procurem no Google. As políticas de alfabetização no Brasil, elas vão trocando, né? E aí o foco da alfabetização hoje, ele tem mais a ver com o Paulo Freire. Ele tem mais a ver com a leitura de mundo deve preceder a leitura da palavra. É mais do que ensinar que Eva viu a uva, é ajudar a criança a se perguntar quem é Eva, onde ela mora, de onde veio essa uva. E essa nova tentativa de desmonte, ela é uma tentativa tecnocrata. Ela é uma tentativa de voltar a gente, mas assim, voltar a gente à estaca zero. Voltar a gente prévio a Fernando Henrique Cardoso. A uma dinâmica de alfabetização absolutamente emburrecida. T com A é tá, T com E é té, T com I é ti. E aí eu estou falando agora com essa amiga também, porque eu quero fazer um vídeo lá no Tempero sobre isso, então a gente tem batido papo e trocado referência bibliográfica. Eu ainda não comecei a estudar. Estou estudando agora a Maria Rita Kel. Você viu que tem também uma forçação de barra para passar o homeschooling, né? Para que pais ensinem as suas crianças em casa. Quer dizer, aí a geração perdida mesmo, né? Eu acho super importante bater na tecla, por exemplo, quando a gente fala de cultura. Então, o Raymond Williams, o Adorno, o Frederick Jameson, o Roberto Schwartz, Antônio Cândido, todo mundo que fez boa crítica literária, boa crítica de cultura, porque o Adorno não fez muita crítica literária, fez mais crítica de música, eles sempre falam pra gente, conteúdo é forma. Né? Tem uma máxima do Adorno que é forma é conteúdo sócio-histórico decantado. Ou seja, todas as formas que a gente conhece, elas são conteúdos sociais e históricos que já decantaram. Estou tentando falar isso porque esse nosso momento, esse tempo pelo qual a gente passa, ele está nos possibilitando ver coisas, ver esse desmonte, está nos possibilitando ver esse carrinho sair do trilho. Quando a gente está pensando em política cultural, quando a gente está pensando no futuro, quando a gente está pensando nas tentativas de desmonte, nas coisas contra as quais a gente está lutando, o
o mais fundamental é a gente lembrar que o governo Bolsonaro se elege, uma das primeiras medidas eleito é extinção do Ministério da Cultura. Sim. Transforma numa pasta para dentro de uma secretaria, né? A gente, durante a pandemia, conseguiu, a trancos e barrancos, e a uma luta assim, descomunal, aprovar uma lei, Aldir Blanc, de fomento e incentivo, porque, vou te contar aqui uma coisa, tá? Aqui muito, muito triste, que é meus amigos músicos, meus amigos stripper, meus amigos dançarino, DJ, eles estavam vendendo o violão, a guitarra, para comer, para comprar comida, né? Porque fecha serviço não essencial, está proibido aglomerar, pronto, você matou os artistas. O artista, nesse mundo, ele é, acima de tudo, um serviço não essencial, né? A quem interessa que a gente estude arte, discuta arte, pense arte, reflita arte, né? A arte é transformadora, a arte é disruptiva, a arte é proponente de novas realidades. Então, o artista está colocado nesse cenário, primeiro, como esse não essencial, e em segundo, como esse aglomerador, né? Tô falando isso e tô lembrando aqui lá nos anos 20, eu fiz um vídeo disso lá no canal, lá nos anos 20, quando a gente vai ter a lei seca nos Estados Unidos e tudo e tal, uma das coisas primeiras que a polícia ganha a atribuição de poder fazer é dispersar reunião, né? A lei seca, ela é uma bravata, porque nos Estados Unidos os partidos comunistas, os sindicatos, as associações de trabalhadores estavam ganhando poder, né? Anos 20 é um período de absoluta desigualdade social na América, né? É o período de, talvez, de maior opulência. Não, a gente está vivendo os anos 20 outra vez, né? Só que muito piorados. A gente vive a era do bilionário. Mas os anos 20 do 1900, eles são uma era de opulência tão absurda que a gente lê o Fitzgerald, né? o grande Gatsby, e a gente fala, não é possível, não é possível, né? Eu acho que na página 5, na página 6 do Grande Gatsby, a Daisy, que é uma bela recatada do lar, é a dondoca da época, ela tá lendo o jornal e ela fala, eu tô lendo aqui sobre os... Não vou me lembrar qual que é a palavra que ela usa, se são os negros ou os povos originários. Eles estavam se organizando e pedindo direitos, alguma coisa assim. E aí ela fala, parece que é nós contra eles. A gente vai ter que acabar com eles. E ela fala isso durante um almoço numa varanda. Né? Completamente atual, completamente absurdo e disparatado. Tô falando isso porque lá nos anos 20, quando a gente tem a lei seca como uma bravata de política norte-americana, o que a polícia fazia, de fato, era ter não quero usar a palavra aprovação, ter uma capa, um simulacro, uma saída, uma possibilidade de entrar em casa de trabalhador. Eu vim ver se tem alguém bebendo. Não ia. Ia ver o que a galera estava lendo, o que estava discutindo. Qualquer reunião de trabalhador depois do expediente, a polícia tinha permissão para pôr todo mundo para correr. Porque vocês estão bebendo. Não estava bebendo, estava discutindo política. Né? Então, o artista, ele tem esse imperativo de ser um organizador de gente, né? Tudo que a gente faz é ser não essencial para esse sistema, né? Porque em outro sistema a gente é o que há de mais essencial, ser não essencial e ser aglomerador. Esse é o papel da arte. A arte existe para aglomerar e lutar contra quem a quer não essencial.
Tem um conto muito interessante que um poeta termina de falar uma poesia, aparece um sujeito trilhardário para ele, chega do lado e pergunta assim: diga uma coisa, a poesia serve para quê? E o cara responde: para você nada. É, É isso? é isso, é isso, é isso. Eu já vi que você fez vários vídeos, pelo menos um brilhante, todos eles, mas você acabou de falar do Adorno, né? Aham. Big Brother tem a ver com Adorno, tem a ver com indústria cultural? Hum. Eu estudei Foucault na faculdade, né? Mas estudei Foucault menino, assim, né? E eu tinha com Foucault uma grande desavença, né? Porque na minha cabeça o Foucault era uma traição do marxismo, né? Mas era porque eu era um ignorante. Hoje eu já entendo Foucault como um tipo de anarquista político que, que conseguiu atualizar algumas questões do Marx muito bem, né? Uh, Principalmente falando em economia psíquica, em economia política. E aí eu tinha essa grande desavença com Foucault. Agora, eu estou estudando Foucault de forma um pouco mais sistemática, né? Eu participei de um grupo de estudos do História da Sexualidade, tenho estudado as definições do Foucault de neoliberalismo, de biopolítica, e agora terminou ontem um curso que eu estava fazendo do quarto volume do História da Sexualidade, que o Foucault escreveu como segundo livro, não publicou. Os amigos dele, intelectuais na França, falaram: você vai ser rechaçado, vão pedir a sua cabeça numa bandeja, porque o História da Sexualidade 4, ele é exclusivamente sobre a patrística, né, que é esse momento século 3 e 4 do cristianismo, quando, prévio a Agostinho, a galera está formalizando o que seria uma economia sexual. Né? E aí o Foucault vai na patrística para pensar o sexo, né? Os problemas do sexo. E aí ele não publica em vida, ele morre nos anos 80, e agora, 2018, acho que foi publicado, um sobrinho dele publicou. Então, essa história da sexualidade que aparece para a gente como 4, na verdade é o 2. Né? No 1, o Foucault vai falar sobre... de que forma eu consigo colocar isso? Sobre fetiche. O Foucault vai falar sobre o romance em inglês. O romance vai falar sobre a era vitoriana. E aí, logo em seguida, ele volta para falar. E essa neurose começa onde? Essa neurose está em que lugar? Eu acho, tô dando essa volta toda para falar, eu acho que Big Brother dá para ir via Adorno. Dá para ir via Adorno fácil, né? Cultura de massas, tarará, tarará, indústria da cultura. Mas eu acho que via Foucault a gente consegue chegar em uns outros lugares muito bons também. O conceito do Foucault de panóptico talvez seja bacana para pensar Big Brother. Em primeiro lugar e em lugar primeiro, é cultura. Qualquer coisa produzida pela sociedade, qualquer coisa que não é natureza, é cultura. Né? A partir do momento que você plantou... Gente, a palavra cultura entra na língua inglesa no século XIII, no 1200. Via cafeicultura. Eu não sei falar a palavra tomate cultura, né? Era por causa de plantação de tomate. E cultura vem de cultivo. Né? Em inglês, uma pessoa culta é a cultivated person, né? Uma pessoa cultivada. Cultura é qualquer coisa que a gente produza como grupo humano. Né? Eu estou falando isso por causa do palavras-chave do Raymond Williams, o vocabulário de cultura e sociedade. Ele vai fazer esse resgate dessas palavras. E tudo, a gente precisa ter em mente que é impossível
falar de sociedade sem entender a cultura e é impossível falar de cultura sem entender a sociedade. São faces indissociáveis de uma mesma moeda, né? Quem fala, eu tenho horror ao Big Brother, não vai entender nada do Brasil. Vai ser incapaz de pensar a realidade brasileira. Porque o Big Brother Brasil é talvez a obra de cultura mais popular do nosso recorte temporal. Né? Enquanto a gente está fazendo essa live aqui, Taki, o Lula está sendo entrevistado pelo Reinaldo Azevedo. Nossa. Quando? Isso deu uma volta de 180 graus, né? Perdão? O Reinaldo Azevedo deu uma volta de 180 graus, né? Espero que seja definitiva, né? Espero que ele tenha percebido quem ele alimentou, né? E depois a cadela do fascismo está sempre no cio. Tá sempre... e quem a engravida é sempre o cão neoliberal. A cadela do fascismo está sempre no cio e quem a engravida é sempre o cão neoliberal. Torço para que o Reinaldo Azevedo, mas enfim, torcer é uma grande besteira. Eu sei que amanhã as coisas já vão ter tomado posições mais comuns. Enquanto a gente está fazendo essa entrevista, a gente está tendo isso. Reinaldo Azevedo entrevistando Lula. Isso é cultura. E isso a gente só consegue entender o que está acontecendo se a gente olhar para a sociedade, e a gente só consegue entender essa cultura, e a gente só consegue entender essa sociedade olhando para essa cultura. Tem alguma coisa de muito profundo, tem alguma coisa de muito potente acontecendo no nosso tempo. E os indícios são positivos, né? A derrota trumpista nos Estados Unidos, a derrota neoliberal na Argentina, a derrota neoliberal no Chile, a derrota neoliberal na Bolívia, na Colômbia, são indícios muito positivos, né? Eu vejo, ou quero ver, né? Nunca sei. Mas o Raymond Williams ele tem uma frase maravilhosa, que experiência não é só o que a gente viveu, mas também o que a gente queria ter vivido. Então, a minha experiência me fala que a gente está vendo, acho que a gente está vendo, os últimos suspiros do bolsonarismo. Eu acho que a gente está vendo uma coisa tremendo antes de desmontar. Você falou que você era pessimista na cognição e otimista na ação, você está invertendo aí. Não estou não. Eu tô sendo um pessimista da razão também, porque o Gramsci, quando ele nos diz que o velho está morrendo e o novo não está pronto para nascer, e nesse interregnum sintomas mórbidos aparecem, vou traduzir em miúdos, o velho estava morrendo, né? o lulopetismo, o novo não estava pronto para nascer, um levante popular de consciência que fizesse com que a política fosse de nós para nós, da classe trabalhadora para a classe trabalhadora. Esse novo não ficou pronto para nascer. O lulopetismo não o alimentou, né? Muito pelo contrário, a minha maior crítica aos governos petistas eles foram os grandes filhas da puta quando a gente fala de organização popular, né? De dar ao povo as ferramentas para se libertar. Nenhum governo que visa fazer aliança de classe vai dar ferramenta para que o povo se liberte. E aí o que acontece o velho está morrendo, o novo não está pronto para nascer, e nesse interregnum, um sintoma mórbido toma conta do cenário. Eu continuo sendo pessimista porque o Bolsonaro vai desmontar. Mas quem que a gente vai pôr no lugar do Bolsonaro, tá? Agora, no relógio da história, quem vai se colocar no lugar do Bolsonaro é o João Dória. Eu vi você fazendo uma live toda voluptuosa, dançando, dizendo Lula. Não é um vídeo do canal. Não, eu assim,
no meu melhor, pior dos cenários, no pior, melhor dos cenários, a gente vai... mas sei lá, não quero nem falar isso, porque palavra tem poder. Mas sei lá, Taki. Eu continuo pessimista da razão. Mas você não acha que esse manifesto dos banqueiros e dos empresários e da Faria Lima é algo que está chegando atrasado, mas está começando a descolar ele do grande capital, quer dizer, de quem o bancava até esse momento? Deixa eu pensar em como responder isso. Sim e não. Vamos lá. Sim e não. Sim, porque a gente vê a manifestação, né? Então, o manifesto dos 200 economistas, tarará, né? O manifesto do grande capital no Brasil, ele fala para o Bolsonaro, né? A gente cansou, já deu, né? Só que, ao mesmo tempo, é uma espécie de encenação. É para trouxa acreditar, né? Vamos lá, essa é a parte do não. Os bancos tiveram, no início da pandemia, liberados para si se eu não me engano, 2 ou 3 trilhão. É uma das primeiras medidas do Paulo Guedes quando a pandemia se deflagra no Brasil. A gente vê os bancos no Brasil tendo lucro recorde desde o lulopetismo até agora, sem parar nem um semestre. É lucro recorde atrás de lucro recorde. Toda crise capitalista é uma crise de reorganização dos capitais, de centralização dos capitais. Nesse momento de crise, os pobres se fodem, né, sempre, e os ricos ficam mais ricos, porque eles compram ativos dos pobres, porque eles tomam propriedade dos pobres, né? Sei lá, vamos tentar ser bem pedestre. Você está bem pobrinho na pandemia, você vende sua casa na praia, né? Bem pobrinho, eu estou falando de uma classe média abastada. Casa na praia, né? Exato. Mas você fudidaço, você pobre de marré, perdeu o emprego. Esse vídeo que saiu hoje no canal, ele é sobre agricultura familiar e agroecologia. E aí eu uso um dado lá, do IBGE, que a gente está com 54% das famílias campesinas enfrentando insegurança alimentar. Para quem não está familiarizado com o termo, insegurança alimentar é essas pessoas não sabem se elas vão almoçar amanhã. Né? 54%, mais, não, 45%. Então, é quase a metade das famílias campesinas sem saber se elas vão comer. Deixa eu tentar voltar. O muito pobre. Agora, o pobre que está sobrevivendo, o pobre que está fazendo financiamento, né? O pobre que acha, porque contaram para ele durante o governo PT que ele era classe média, o pobre que está fazendo financiamento, ele para de poder pagar o financiamento dele. E o apartamento dele é tomado por quem deu o financiamento para ele. Quem deu o financiamento para ele? O banco. A pandemia está ruim para o banco? Não, gente. A pandemia está maravilhosa para o banco. O que acontece é que também a gente nunca deve olhar para as coisas de forma monolítica. Se a realidade fosse simples, se a realidade fosse a aparência, a gente não precisava do método de análise marxista, né? Que vai falar, a aparência não é a essência. Então, vamos lá. Agora a gente tem um cenário de que o latifundiário, o setor agroexportador brasileiro, tá sofrendo uma pressão francesa. Né? O setor latifundiário agroexportador francês está querendo impor sanções e vetos no Brasil. Se isso acontece, o mercado consumidor da União Europeia, aquela professora
que precisou fugir do Brasil agora, deixa eu pegar o nome dela aqui, eu falei dela nesse último vídeo, eu tenho anotado. Professora Larissa Bombardi, que fez a geografia do uso de agrotóxicos no Brasil e suas conexões com a União Europeia. O estudo dela teve um impacto profundo nos mercados da Europa e de como eles lidam com as importações agrárias brasileiras. A gente tem, vou continuando, a gente tem o Pateta do Ernesto Araújo, o Bananinha, né? É sempre importante fazer o sinal. O Carlos Bananinha, que fizeram as relações diplomáticas Brasil e China, que é o nosso maior parceiro de negócios, ficarem estranhadas. Então, quando eu estou falando sim e não, o grande capital tem um interesse em colocar o Bolsonaro na presidência, né? O Bolsonaro é um espantalho que vai terminar de aprovar todas as reformas que o Temer deu início, só que existia um componente que na aposta do cassino, do capitalismo global, era uma carta cantada que ninguém sabia se ia aparecer ou não. E o Bolsonaro é um lunático, né? Perdão, eu não quero falar dessa forma. O Christian Dunker, ele soltou um vídeo agora, falando que a gente, ao fazer essa leitura aparvalhada do Bolsonaro, joga o jogo bolsonarista. Sim. Né? Como psiquiatra, dizer que ele é um lunático o inocenta. Ele é um psicopata, ele é responsável pelo que ele faz, ele não é doente. É exatamente isso. É exatamente isso. Ele é um perverso. Então, essa carta que estava cantada, que é um psicopata que vocês estão colocando à frente da presidência do país. Alguns setores falaram, foda-se, é um idiota, a gente continua orquestrando o jogo aqui de trás. E agora eles estão percebendo que o foda-se, é um idiota, tem consequências, né? Só que já passou 3 anos do governo, né? Então, esse sim e não que eu estou falando o manifesto dos 200 economistas, é muito mais o perfume que o burguês safado coloca para você falar, ai, como ele cheira bem, né? E esquecer que ele está explorando você, tirando sua possibilidade de viver, etc, etc, etc. Você acha que eu te respondi, tá? Muito, muito. Nós passamos do tempo, porque eu sei que você está cansado, eu vou te fazer só mais uma pergunta, mas antes disso, acho que a gente devia lembrar aquela frase do Brecht que diz que qual é o maior crime, né? Roubar um banco ou fundar um. Não é isso? Lembra essa frase? Eu gosto do Brecht quando ele fala que na nossa sociedade existem várias formas de matar uma pessoa. Enfiar uma faca nela, fazer ela trabalhar até a morte, aumentar o preço do pão, fazer com que ela não tenha férias, e só a primeira é proibida por lei. Gui, para você descansar, como é que você reage quando os caras chegam e dizem para você, seu comunista, vai para Cuba, vai para Venezuela? Como é que você reage a isso? Eu quero minha passagem. Ai, gente, eu sei lá, né? Vale dizer que quando o transatlântico de turismo britânico percebeu que tinha gente com coronavírus lá dentro, o único porto do mundo que se abriu para esse navio foi Cuba, né? E as pessoas foram tratadas e se recuperaram. Ninguém que estava no transatlântico morreu. Vale dizer que Cuba já começou a vacinação da população, né? Vale dizer que, sei lá, a gente tinha muito medo de virar Venezuela, né? Hoje, o salário mínimo brasileiro na América Latina só está à frente do venezuelano. Quem manda dinheiro para a Amazônia é a Venezuela. Exato, exato. E isso talvez seja o mais importante de dizer. Tem uma coisa, tá, que talvez
como forma de encerramento, né? Eu estudo uma porrada de coisa, sei lá, eu já estou tão perdido, eu não vejo a hora de, sei lá, me achar. Mas tem essa coisa que eu estudo bastante, que é o Raymond Williams, né? Esse crítico de cultura britânico, um dos maiores intelectuais da nova esquerda, tarará, tarará. O Raymond Williams, ele nasce pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. O pai dele era sinaleiro de ferrovia. Ele trabalhava ferroviário. Os avós do Raymond Williams era produtor rural, era feirante, né? O Raymond Williams, numa época que a Inglaterra começa a dar bolsa, consegue uma bolsa, vai para Cambridge e se forma professor de literatura inglesa, né? E o Raymond Williams, ele vai fazer um trabalho muito importante do materialismo cultural, marxismo cultural, como o Olavo de Carvalho gosta de chamar. E eu adoro que o Olavo de Carvalho é tão fora da casinha que marxismo cultural era culpa do Adorno, sabe? Era culpa do Gramsci. Mas né, o Raymond Williams que fez, gente. Vamos lá. Aí, o Raymond Williams ele fala uma coisa muito bonita no A Cultura é Comum, Culture is Ordinary, que é um ensaio dele dos anos 60. É o ensaio que abre o Recursos da Esperança. Aqui no Brasil foi publicado pela Unesp, traduzido pela Maria Elisa Sevasco. E o Raymond Williams ele fala que a cultura comum, a cultura da classe trabalhadora é a solidariedade. Aí eu vou dar um exemplo aqui brasileiro e vou voltar para o texto do Raymond Williams. Como você vive com salário mínimo? Como você come, se transporta, se lava, se limpa, se mantém vivo, se mantém aquecido com um salário mínimo? E como que você lida com alimento, fogão, gás, né? O botijão de gás está sem conto. A gente voltou no Brasil a ter uma população cozinhando com lenha. Uhum. Segundo a ONU, esse é um dos indicativos de miséria. Miséria. Então, como que você vive numa favela? Solidariedade. Qual que é a política de vida na periferia? Solidariedade. Sem solidariedade, essas pessoas não sobrevivem. A política é a solidariedade. E aí, no The Culture is Ordinary, cultura é comum, agora eu estou um pouco confuso, tá? Eu não sei se é nisso ou se é numa entrevista dele. O Raymond conta que quando os avós ficaram doentes, esses avós que eram feirantes, que moravam numa vila rural na Inglaterra. Os vizinhos souberam que os avós tinham ficado doentes e deixaram na porta da casa. Ai, eu vou chorar contando. E deixaram na porta da casa deles um saco de batata e lenha para eles cozinharem. Então, sempre o que me mantém operante e incapaz de desistir é saber que a língua que a gente fala, a gente pobre, fudido, a gente que passa o que a gente passa, a gente que vê o que a gente vê, a língua que a gente fala e que o sistema sonha que a gente esqueça é a solidariedade. E essa é a minha maior crença de que é possível a gente orquestrar um regime no qual a solidariedade seja o nosso afeto mais potente. É foda, você não pode ver um psiquiatra que você começa a chorar, né? Cara, ó, antes de dizer que você é a pessoa mais linda que eu já conversei, porque eu convidei o Olavo de Carvalho para vir falar sobre horóscopo. Então você já ferrou com a minha entrevista. Ele não vai vir aqui mais, tá? Gui, te fiz esse favor. Tá certo. Você é Capricórnio, não lembro mais o que você é, se você é Libra. Libra, você é Libra. Tá, ferrou. Guilherme, você é o sujeito mais brilhante que eu já conheci. Você tem metade da minha idade. Eu acho que nem se eu estudasse mais 300 anos eu conseguiria chegar ao brilhantismo
E mais do que brilhantismo, porque brilhantismo muita gente tem, a sensibilidade que você tem, né? É besteira, besteira, tá? O tempo todo e aprendem não de uma maneira decorada, acadêmica, aprendem o único jeito que é para aprender aqui dentro, não é? Quando mexe algo aqui dentro da gente, de fato a gente aprendeu. Ó, eu te agradeço demais, graças a você, 1.500 pessoas estão aqui com a gente. Cara, um super beijo, sou seu amigo para o que você precisar, viu? Muito obrigado mesmo. Beijão, beijão. Eu te agradeço de coração. Tchau.